falasse sobre essa classificação, né, para as quartas de final, o jogo com o gol do André, essa importante classificação, e não posso deixar de perguntar sobre a situação do Yuri Alberto, que pode ser falado agora. Eu sei que é muito recente. Obrigada. É muito recente, né? Apenas é uma ideia daquilo que foi passado pelo médico, mas com certeza é uma lesão na posterior. O grau não dá para ter uma noção mais segura. Infelizmente, mais uma vez, estamos perdendo o Yuri aí num momento muito importante de uma competição. Por isso que eu venho falando com frequência a respeito de um elenco um pouco mais com mais opções para que a gente possa ter um desenvolvimento da equipe e uma troca natural de um profissional por outro. Eu acho que foi uma classificação difícil, porém a equipe jogou com uma entrega muito grande, procurou se impor dentro da partida, mesmo não tendo a escalação teoricamente titular, mas foi uma equipe que manteve a mesma postura que a nossa equipe principal vem buscando desenvolver dentro de cada partida. Eu fico feliz com isso, porque é você dar oportunidades a jovens valores que vêm nos dando uma resposta muito importante. Mais uma vez, André fez um gol, um belíssimo gol, vem chamando a atenção pelas suas atuações, não especificamente e apenas pelos gols, mas muito pela maneira como ele vem se comportando, com poucos jogos na equipe principal, mas já passando a impressão de ser um jogador com uma vivência, com um histórico dentro da equipe. Eu acho que isso é um fato que chama atenção, muito importante, e eu espero que ele mantenha essa postura. Boa noite. Essas lesões musculares têm a ver com a falta de pré-temporada mais ideal, né? O Yuri, o Caio, eu queria saber também, aproveitando, como que chega o Corinthians para essa fase de mata-mata do Campeonato Paulista? Chega da melhor maneira possível, ideal, por tudo que está cercando nesse início de temporada? Não chega no melhor momento. Nós estamos costurando a todo momento, por isso que a necessidade de nós entrarmos com a escalação que nós entramos hoje, fugindo um pouco daquele contexto, até porque 2 dias e meio depois nós estaremos novamente em campo, nessa partida da próxima quinta-feira. 2 dias e meio depois estaremos jogando aí uma fase decisiva de Campeonato Paulista. Então é muito complicado para nós que estamos aqui desse lado, essa sequência de jogos, misturando competições importantes que você tem que pontuar, ao mesmo tempo que você não pode abrir mão do jogo seguinte. Um pouco diferente das outras equipes que vêm se preparando único e exclusivamente para a partida jogada, como foi o caso hoje da equipe de São Bernardo, não atuou no meio de semana. Nós tivemos um jogo muito desgastante com o Red Bull Bragantino. Então, é para vocês verem que a gente vai se reconstruindo a cada momento, a cada rodada, a cada partida. Naturalmente que chegando amanhã e observando aqueles que estão dentro do departamento médico sem possibilidades de estarem aptos para a partida seguinte. É dessa forma que a gente vai procurando manter e refazer a equipe para os próximos compromissos. Dorival, aqui, Matheus Pujoli, para o meu timão. Boa noite. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o André, o autor do gol da vitória de hoje, porque quando o torcedor ouve as palavras lesão e ligamentar, mesmo que no tornozelo, ficam muito preocupados, né? E ele voltou muito mais rápido do que todos imaginavam. Eu queria saber se esse era um controle seu também, se ele voltaria tão rápido assim ou te surpreendeu positivamente. Não, surpreendeu. Foi importante o retorno, só o liberamos quando tivemos a certeza e a segurança que ele poderia estar apto a treinamentos. Eu acho que isso daí é um fato importante. Nós estamos tendo todo o cuidado possível para que não haja uma nova lesão em cima da lesão anterior. Eu acho que isso daí dificulta ainda mais a recuperação de um atleta. Nem sempre a gente consegue ter as decisões pontuais de cada atleta, até porque você não conhece a fundo todo mundo. Mas no caso do André, eu acho que foi um trabalho muito bem elaborado
e o retorno bem trabalhado para que ele pudesse estar em condições hoje. Fico feliz de estar vendo esse garoto desenvolver com qualidades um futebol aí que vem chamando a atenção, mas sinto nele assim um garoto bem humilde, bem tranquilo, bem equilibrado e que tem potencial de crescimento ainda muito grande. Aqui, Gustavo Forte, da Identidade Corintiana. O Corinthians já tem seu adversário definido do Paulistão, que é a Portuguesa, fora de casa, mas no meio do caminho tem um adversário difícil e num campo difícil, que é o sintético. Você comentou sobre lesão, sobre o rodízio do time, o quão atrapalha ter nesse meio do caminho um campo society, um campo sintético, para a programação da temporada e do restante de jogos que está numa reta importante. Obrigado. É muito simples. A Portuguesa vai ter a semana toda para trabalhar. Nós jogaremos na quinta-feira, chegaremos de madrugada no centro de treinamento, vamos buscar uma recuperação na sexta, no sábado, para que no domingo nós estejamos em condições de estarmos com a equipe em campo. O jogador não é máquina, aqui não é uma reclamação, está definido e a gente tem que aceitar e temos que fazer o melhor para que possamos ter os melhores em campo. Quem serão? Não dá para saber. Não sei se teremos toda a equipe recuperada da partida do Atlético para a partida com a Portuguesa. Então, nós temos que aguardar cada momento, cada rodada e, de repente, desenhando aquilo que nós temos de melhor. Dorival, aqui Vinícius Lúcio, Central do Timão, boa noite. Sobre duas ausências, Gustavo Henrique e Memphis nem vieram mesmo aqui para São Bernardo do Campo, os jogadores foram poupados, não há lesão, há alguma preocupação que o torcedor possa ter com relação a ambos? Não, os dois saíram para treinamentos, assim como já aconteceu com o Hugo, com Gabriel, já aconteceu, vai acontecer futuramente, aconteceria com o Matheus, caso ele não tivesse tomado o terceiro cartão amarelo. Ele também, nessa rodada, estaria fora. Nós temos que tentar, nesses intervalos, tentarmos resgatar um pouquinho daquilo que não tivemos no início da temporada. Por isso, essas lesões aí nos preocupam muito, porque por mais cuidados que você tenha, você vê a situação do Yuri, no segundo, terceiro pique que ele deu, ele acabou sentindo uma lesão que provavelmente deva ser um pouco mais séria. Eu queria que você fizesse uma análise da sua equipe nessa primeira fase de Campeonato Paulista. Obrigado. Olha, exceção da estreia, nós tivemos grandes jogos, merecemos uma sorte melhor, uma colocação um pouco melhor por aquilo que realizamos contra principalmente as principais equipes, as equipes grandes em que nós não tivemos nenhuma vitória, porém, desculpem, jogos muito interessantes, prevalecendo a maior parte do tempo, jogando com bola, tendo aí um predomínio que foi importante, porém não fomos felizes com o Palmeiras e tivemos 2 empates com o São Paulo e Santos. Eu acho que foi uma campanha boa, a equipe numa crescente, dependendo da escalação que tivemos em cada rodada, equipes que responderam, fizeram partidas com muita segurança, com muito equilíbrio, com muita posse de bola. Eu acho que é isso que nós queremos, independente dos nomes que foram a campo. Sempre foi uma equipe muito regular, muito equilibrada, e se fazendo prevalecer em cima dos seus adversários, que foram bem difíceis de serem envolvidos, mas nós encontramos caminhos importantes. Boa noite, Dorival. José Eduardo, da Agência Timão. Bom, referente a outro jogador que vem sendo desfalque, o Caio César. Como que está? Se tem alguma atualização sobre o quadro físico do atleta? Se espera contar com ele em algum período assim, nos próximos jogos, já que tem a fase de mata-mata já do Paulista, tem brasileiro. Então, gostaria de saber. Obrigado. Eu acredito que entre segunda, terça, mais tardar quarta-feira, ele já estará em campo, intensificando trabalhos, fazendo esse trabalho de transição para que possa estar em condições. Provavelmente para o final de semana, caso não venha acontecer, no meio da semana seguinte, com certeza.
Dorival, aqui, boa noite, Matheus Quintino, Rádio Caquineto. Queria que, com a sua experiência, o senhor falasse dessa uma avaliação agora dessa primeira fase do Campeonato Paulista. Não viu isso aqui, mas o que você achou dessa mudança que teve, né, desse novo formato do Campeonato Paulista até aqui, dessas 8 rodadas? E também se hoje a prioridade do Corinthians, de fato, é o Campeonato Brasileiro e até o momento do Campeonato Paulista você vai ver o que dá para fazer defendendo o estado físico de alguns atletas. Eu continuo pontuando que é um campeonato traiçoeiro, um campeonato difícil de ser jogado. Nós não estamos direcionando para nenhuma competição. Estamos fazendo o nosso melhor em cada uma delas, colocando a melhor equipe possível. Eu não tenho como planejar. Você planeja e, de repente, um jogador entra, como hoje Yuri, mesmo ficando fora da maior parte do tempo, ele entra e tem uma lesão muito séria aí. Provavelmente ficaremos sem ele por alguns jogos. Então, você tem que conviver com cada partida, com cada rodada, vendo os problemas, tentando solucionar e colocando a melhor equipe em campo. É dessa forma que nós estamos, mas priorizar não tem como fazer. Boa noite, Dorival. Diego Fernandes, Rádio Coringão. Queria que você falasse sobre o Fabrício Angileri, ele que até poderia ser utilizado hoje. Queria que você falasse como que está o funcionamento físico dele e se na próxima partida você já pretende usá-lo já. Obrigado. Tanto ele quanto o Zacarias levarão um tempo um pouco maior, porque ficaram muito tempo parados, desde da nossa saída, no caso Angileri. Zacarias um tempo ainda maior. Vai demorar um pouco mais, não será tão cedo, ainda que o Fabrício ele tem um físico privilegiado e provavelmente deva acelerar um pouco, antecipar talvez em relação ao Zacarias, mas não acredito que seja para essa semana, talvez ao final da segunda semana. Obrigado, Dorival. Boa noite a todos.